Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio, da VP Advisor, consultoria empresarial de negócios. Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre estender o conceito de Customer Experience, o famoso CX. Nós vamos falar sobre Total Experience, né? O que é esse Total Experience? Total Experience é a soma do Customer Experience com Employee Experience. Mas elas são duas faces da mesma moeda. E já quero fazer um comentário aqui para vocês. Não existe experiência de cliente melhor do que a experiência de quem atende este cliente. Vamos ver como é que isso se aplica na sua empresa hoje. Me acompanha aqui para a gente ver mais sobre essa questão do Total Experience nas nossas organizações. Um erro clássico que a gente tem hoje é tratar Customer Experience e Employee Experience. O que é Employee Experience, para deixar claro aí para todo mundo? É quando a gente faz as pesquisas de clima organizacional na nossa empresa. É quando a gente procura criar dentro dos nossos funcionários aquele ambiente. Então isso é o Employee, a experiência do seu funcionário, né? Muitas empresas investem só no Customer Experience olhando só algumas coisas. O quê? A jornada do cliente, NPS, atendimento e SLA. E tá errado? Não, tá certo. A questão é, isso é o Customer Experience. Mas, vamos ver? Deixam de lado a parte do funcionário, do Employee Experience, que é o quê? Se eu tiver processos confusos, se eu tiver um sistema ruim, uma liderança desalinhada e gente sobrecarregada, como é que a minha empresa, o meu Employee Experience, ele vai tratar o meu Customer Experience? Isso não funciona. Essa é a importância de a gente começar a olhar a questão do Total Experience, a experiência total que é feita do ser humano, do Human Centric, de um dos pilares da gestão 5.0, mas essa experiência como um todo, não só do cliente, mas trazer o funcionário, a experiência do funcionário para dentro desse cenário e a gente tratar isso de forma junta. Isso é uma das formas, isso é uma das bases, né? Isso é uma das condições para que você tenha um Total Experience. Isso reflete no quê? Exatamente no resultado da sua organização. Experiência externa é o reflexo direto da experiência interna na sua empresa. Customer Experience não começa no cliente, começa dentro da empresa. Por isso da importância de tratarmos o Total Experience. O que é então esse tal desse Total Experience, né? A gente, pessoal aí de tecnologia, falou, já sempre teve de UX, né? A User Experience, a experiência do usuário tem que ser boa, né? E aí depois veio o pessoal de marketing falando de Customer Experience, que é a experiência do cliente, já não é mais do usuário. Mas também tem a questão da experiência do employee, do funcionário. Isso muitas vezes é tratado como pelo RH e naquelas pesquisas de clima que a gente responde a cada 1 ou 2 anos. Será que a gente não deveria tratar tudo isso junto? Então, o foco tem que ser o seguinte: como é que eu faço para tratar meu cliente da melhor forma, o meu usuário da melhor forma, o meu funcionário da melhor forma? Então, o Total Experience significa desenhar processos, tecnologia e liderança pensando em quem? Pensando em quem trabalha, pensando em quem compra e como essas experiências que estão interrelacionadas, elas se influenciam. Porque com certeza se você faz uma atividade, isso vai ser entregue de alguma forma para o cliente. Eu gosto muito da visão de processos quando a gente tem de colocar o cliente no final da cadeia e aí o cliente reclama: poxa, o meu produto veio com problema. Aí ele vai falar com vendas, né? Ou pós-vendas. Aí pós-venda fala com vendas. Aí vendas fala com o pessoal da logística. O pessoal da logística fala com o pessoal da produção. Tá vendo? O pessoal da produção fez o produto errado, está fora das especificações. Mas na visão do cliente, não importa se foi o pessoal de produção. O que importa é, ele tem uma visão da empresa como um todo. Então, o Total Experience procura trazer exatamente tudo isso para dentro de uma visão única
e trazer esse diferencial para sua empresa, de olhar não só a experiência do cliente, mas lembra que eu falei que ela é gerada por quem está dentro da organização, ou seja, pela experiência do funcionário. E esse conceito ele se aplica totalmente a dois pilares que a gente está falando de gestão 5.0, que é o quê? Human-centric, que acabamos de falar, sobre trazer o ser humano, né? O cliente, o funcionário. Então, o que é isso? Eu estou trazendo o ser humano para o centro das decisões. E sim, preciso de inteligência aumentada. Eu não estou falando que a gente vai fazer isso de forma aleatória, né? Por que isso hoje é crítico para as empresas, né? Empresas médias, normalmente, elas vivem de relacionamento. Um employee experience ruim, normalmente, o que acontece? O atendimento ele fica na defensiva, o cara que está atendendo, ele vai ficar na defensiva com relação ao cliente, ele aumenta a possibilidade de erro, aumenta a quantidade de retrabalho, então, consequentemente, aumenta o custo. Então, quando eu olho dentro desse cenário de employee experience e vejo que está acontecendo tudo isso, sabe o que acontece? O cliente também percebe, não é só você. Então, todo esse impacto, esse ambiente gerado dentro da sua organização, ele vai ser repassado para o cliente. Quando você tem um employee experience legal, sabe o que acontece? O time resolve o problema, o cliente se sente cuidado, e aí você consegue aumentar a fidelização dos seus clientes. 73% de consumidores dizem que a experiência é um fator decisivo de compra. E essa experiência é moldada por quem está na linha de frente. Então, deixa eu te contar um segredo. Você quer melhorar seu customer experience, sua experiência do cliente? Você melhorando a sua experiência dos seus funcionários, você com certeza vai estar melhorando o seu atendimento ao cliente. Isso não é uma coisa nova. Se a gente pegar lá a própria experiência da Virgin, né, da empresa aérea, a gente fala exatamente isso. O próprio dono do Walmart falava que qualquer cliente pode demitir todos os funcionários, é só parar de comprar. Então, com essa visão, se a gente trata bem os funcionários, a gente tem uma experiência de equipe, adivinha o que vai acontecer com o meu Customer Experience? Vai ter impacto direto na sua linha de resultado. Vamos para alguns exemplos práticos, né? Um atendimento, um sistema confuso mais um processo ruim vai ter um atendimento ruim. Quando a gente melhora a experiência do funcionário com ferramentas simples, define um processo claro, o impacto vai ser direto no resultado do cliente. Será que você tem algum processo que você consiga melhorar, melhorando internamente o seu atendimento de processos, pessoas, a motivação dentro do time? Você não vai melhorar a experiência do seu cliente? Um outro exemplo, um vendedor sem informação, ele vende mal. Quando você dá contexto, você dá os dados e dá autonomia, ele melhora a experiência do cliente, conversão. Então você vê, eu trato melhor o vendedor, por quê? Porque ele tem dados, informação, ele tem a questão contextual do negócio acontecendo. E aí ele toma decisões melhores, ele melhora o relacionamento com o cliente e aí sim ele consegue melhorar a conversão. Melhorar a conversão significa o quê? Vender mais. Olhando na operação um pouco, um colaborador sofre com retrabalho, transfere frustração para o cliente. Então você imagina que o cara está lá olhando pilhas e pilhas de produtos que foram devolvidos para serem retrabalhados. O que você acha que isso vai levar para o seu cliente? Vai levar a experiência do seu colaborador para o seu cliente. E aí a experiência do seu cliente, o seu customer experience vai ser horrível. Então, a ideia do total experience é o quê? É eliminar atrito interno para gerar fluidez externa e, consequentemente, melhorar o seu customer experience. Onde que as empresas costumam errar dentro desse customer experience, né? Se você tratar o total experience somente como um projeto de marketing, é uma coisa que não está certo, porque o marketing ele é uma coisa que está focada na parte de vendas, de experiência do cliente. Se você também, outra coisa que o pessoal costuma fazer, medir customer experience sem olhar a experiência do funcionário. Isso é um outro erro comum que acontece.
Investir em ferramentas sem redesenhar processo. Não adianta nada eu ter uma ferramenta ótima que me acelere em tudo se o meu processo não está bem definido e estruturado. Então isso é uma outra coisa que precisa ser feito. Ignorar a liderança no processo. Liderança do processo. Por que isso? Porque tudo isso que a gente está falando são times que precisam ter uma liderança. E como eu já falei em episódios anteriores, aquela liderança contextual, de entender o contexto e fazer com que a pessoa caminhe para o porquê nós estamos fazendo isso. Por que eu preciso melhorar meu ambiente de trabalho? Porque isso impacta diretamente meu Customer Experience. Então, Total Experience não é um departamento a mais que eu vou criar na minha empresa. Ele é um modelo de gestão. E sem a liderança alinhada dentro da sua organização, o Total Experience não acontece. Tá bom. Como que você pode então, como que você pode então aplicar o Total Experience na sua empresa? Primeiro, mapear a jornada do cliente, colaboradores. Então, não estou falando mais mapeada do cliente. Estou falando de mapear a jornada do cliente, sim, e do colaborador, juntas. Identificar pontos de atrito comum. Estou falando só pontos de atrito do Customer Experience, dos clientes? Não. Pontos de atrito, inclusive, de dentro da organização. Eliminar burocracias desnecessárias. Usar tecnologia para simplificar o trabalho. Medir impacto interno e externo. Segundo Gartner, empresas que integram o Customer Experience com o Employee Experience têm maior retenção de clientes e colaboradores. Interessa para você melhorar sua retenção, reduzir seu turnover, e aí se reduzir custo de contratação, e aí você ainda, além de tudo, você aumenta seu relacionamento com o seu cliente? Isso é o Total Experience. Total Experience é gestão 5.0 aplicado, ou seja, pessoas no centro, tecnologia como apoio, experiência como resultado para você, sustentabilidade emocional e operacional para o seu negócio. Sem o Total Experience, gestão 5.0 é só um discurso. Você quer implementar, falar que fez? É um bom caminho. Só que quando você começa a identificar esse potencial todo, é isso que vai fazer diferença na sua empresa. Total Experience não é moda, é consequência de uma gestão madura. Empresas que entendem que cliente e funcionário vivem o mesmo sistema constroem vantagem competitiva real. Esse foi mais um episódio da série Gestão 5.0 aqui no canal da VP Advisor. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para continuar acompanhando a gente aí sobre essa questão da gestão 5.0 para você implementar na sua organização. Ativa o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que um vídeo é postado. E deixa aqui seu comentário se você está gostando, quais são suas dúvidas, para a gente poder acompanhar. E aproveitando, na descrição do vídeo também vai ter o link do livro da Gestão 5.0 para que vocês possam baixar ele gratuitamente e entender um pouco melhor sobre essa questão de Gestão 5.0. Beleza? Valeu, abraço, tchau, tchau. Até a próxima.